Olá pessoal, seguinte, no vídeo de hoje nós vamos fazer, vai ser o último vídeo dessa série sobre MIG sem gás, tá? Nós vamos fazer uma soldagem em material grosso. Material grosso de serralheria normalmente não ultrapassa 6 milímetros, tá? É raro acontecer. Aí normalmente os mais grossos são questão mais para metalúrgica. Mas acontece, tá? Já me aconteceu de ter que soldar ferro 16 milímetros aqui na oficina. Mas não é comum. Tá? Normalmente o máximo vocês vão trabalhar é até os 6 milímetros, tá? Para trabalhar com ferro 6 milímetros, o arame de 0,8 tá de bom tamanho, tá? Não é necessário um arame maior que esse, tá? O importante é entender a solda para não fazer besteira e quebrar depois. O que acontece? Vamos supor nessa situação aqui, ó, eu preciso fazer uma emenda assim, tá? Essa emenda pode ser uma solda aparente. Se ela pode ser uma solda aparente, eu posso fazer uma solda aqui, tá? Ou aqui, ou dos dois lados. Quando eu vou fazer de um lado, quando eu vou fazer dos dois lados, tá? O ideal sempre seria soldar os dois lados. É o mais garantido, tá? Mas tem situações em que um lado, por exemplo, você não vai ter acesso. Vamos supor que ela não tivesse essa aba do T aqui, ó, não tivesse esse pedaço, tá? Fosse só aqui. E isso aqui fosse ficar visível para o seu cliente, tá? O cliente teria a possibilidade de ver isso aqui e não vai ser legal se tiver uma baita de uma solda por cima. Então aí você vai soldar só de um lado, tá? Qual é o lance nesse tipo de solda aqui, ó? Vamos supor que isso aqui fosse ficar nessa posição, tá? Se eu soldar aqui e toda a força está em cima disso aqui, ó, tá, eu quebrei a soldinha que eu tinha feito, mas tudo bem. Ele vai ter resistência mesmo soldando só por cima, ou seja, eu soldo aqui em cima, tá? Aqui, ó, soldo aqui, tá? Por cima, ele vai ter uma firmeza legal. Agora vamos supor que isso aqui sofra força nos dois sentidos, sofra pra cá, ó, e pra cá, tá? Eu sou obrigado a soldar os dois lados. Ou que ele sofra força pra cima, tá? Eu tenho que soldar o lado de baixo. Por que o lado oposto à força, tá? Porque a solda vai ter mais firmeza no sentido de esticar ela do que de dobrar. Então se você soldar ela do lado oposto à força que você faz, tá? E se a força for só de um lado, você não vai ter problema dela quebrar. A única situação diferente seria se ela vai fazer força dos dois lados. Aí você tem que ter solda dos dois lados. Se não for possível fazer uma solda aparente, tá? Tem que ser uma solda não visível. Qual que é a situação? A situação seria fazer bisel, tá? Bisel é esse chanfro que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Eu fiz dos dois lados, tá vendo? Vai até quase o meio da peça. E a finalidade disso poderia ser aqui também, tá? Ó, eu poderia ter um bisel aqui, ó, para fazer uma solda aqui, total a penetração. A finalidade do bisel é permitir que você encha com solda, tá? Até o meio e até o meio, de forma que você tenha o material preenchido e possa lixar ele, tá? De forma a ele ficar liso, sem remover a solda. Porque do contrário, se você tivesse que fazer a solda sem o bisel, tá? E a solda tivesse que ser removida, só iria ficar uma pequena quantidade de solda que penetrou no material. O restante do material estaria sem solda, tá? Fácil de quebrar. Então, fazendo dessa forma, você está enchendo de solda até o fim, tá? Dos dois lados. E aí você pode tirar a solda que está por cima, que ainda assim você tem solda por dentro, tá? Importante na questão do bisel é o seguinte, ó. Esse eu fiz nas duas partes, dos dois lados, tá? É o melhor modo, mas tem casos em que você não pode. Por exemplo, aqui, ó. Se eu quisesse fazer um bisel aqui, eu só teria como fazer aqui, ó, tá? Lá não. Então eu poderia fazer metade do bisel aqui, ou metade de cada lado, e preencher com solda. Agora, se a solda vai ficar aparente, eu não preciso fazer bisel, tá? Tem gente que só faz de um lado, ou até o outro lado, no caso, mas só daqui pra lá, fazer um V até o fim. Tem gente que faz só em uma das partes, não faz nas duas partes, tá? Mas o mais correto seria as duas partes, metade e metade. Até porque se você faz de um lado só, como a solda, ou como dizem, trabalha, tá? Outros falam puxa, ele vai envergar para um lado e vai ser difícil de endireitar. Se você faz dos dois lados, ela vai puxar esse lado. Quando você fizer esse, ela vai puxar esse também. Então ela tem uma tendência a ficar quase reta ou reta, tá?
a distorção vai ser mínima. Então a gente, usando o bisel, a gente consegue fazer uma solda limpa com uma penetração muito boa. Eu vou fazer essa solda, tá? E por questão do vídeo não ficar muito longo, eu não vou limpar ela, tirar ela. Mas você já sabe, eu tô explicando que pode ser tirada, que por dentro vai continuar preenchido, entendeu? Primeiro eu vou fazer essa aqui, ó. E depois eu vou fazer a outra. Eu tinha dado 2 pontinhos aqui só para segurar no lugar e acabei quebrando. Vamos lá? Vou fazer essa primeiro. Eu vou dar 2 pontinhos antes. Um pontinho só já dá. Vamos soldar aqui, ó. Esse arame que eu estou usando, tá? Ele é um arame passe único. É o arame da Torque, é o que já estava na minha máquina, tá? Passe único. Estou usando 80 amperes, tá? Eu vou fazer uma pequena mudança na configuração da minha máscara aqui, porque o brilho está excessivo aqui, tá? Olha só, eu fiz uma solda só de um lado aqui, tá? Se eu quisesse fazer força nesse material só de assim, ó, daqui pra lá, isso já não quebra, tá? Agora, se esse material está disposto a fazer força nos dois sentidos, o ideal é que eu também solde aqui. Então nós vamos fazer isso agora. Eu vou limpar esse fuligem pra gente ver como ficou, beleza? Deixa eu apertar um pouco mais aqui, senão ele vai escapar. Tá quente, então tem que pegar com alicate de pressão. Aliás, pessoal, uma coisa que vocês devem ter notado, no curso todo eu não usei EPI, tá? Não usei nada para segurança. E não usar EPI é bem perigoso, tá? Eu tô fazendo sem para facilitar o trabalho de mostrar, daí de poder conversar. Mas o ideal é que vocês, na hora de trabalhar de verdade, usem EPI. Entenda da seguinte forma: se vocês se machucarem trabalhando, se vocês são serralheiro, trabalham por conta, vocês vão parar de receber. Entenda dessa forma, vocês vão, não dá para trabalhar também não ganha, tá? Então a segurança é importante, usar luva, usar máscara, usar protetor auricular para não ficar surdo e assim por diante, tá? Assim, para mim é mais fácil para mostrar, para explicar, mas não é o correto. Observa aqui, ó, eu soldei aqui, tá? E soldei aqui. Repara que essa solda, ela ficou um caroço no início, tá vendo aqui, ó? E ela ficou alta. E aqui também ela está alta, tá? O que que é isso aqui? Propositalmente eu fiz o seguinte, ó, eu joguei 80 amperes aqui, tá? 80 amperes, se eu fosse rodar o metalon, por exemplo, ele iria furar na hora, tá? Mas num ferro desse aqui, ó, 80 amperes, ele tem dois problemas. Primeiro,
No início da solda, vocês podem ver aqui, ó, o material tá frio, tá bem frio. E a solda, ela não consegue derreter bem. Ela começa a derreter, mas ela derrete alta, tá vendo, ó, fica grosso. Aí depois, à medida que o material esquenta, ela abaixa, tá vendo aqui, ó, e fica uma solda razoável, mas mesmo assim ela fica uma solda alta, tá? Para um ferro dessa grossura, o ideal seria trabalhar na faixa dos 100 amperes, 120 amperes, 115, por exemplo. Daria uma solda bem melhor que essa, tá? Por que 80 amperes nesse caso? Porque a ideia era mostrar que isso acontece, tá? Então, tipo assim, a gente tem que trabalhar a corrente certa de acordo com o tipo de material. Não adianta eu querer trabalhar um material dessa grossura, trabalhando aí com uma corrente de 70, 60 amperes. Não vai soldar, vai ficar uma solda porcaria. Essa solda até segura, tá? Se forçar, ela não vai quebrar. Mas não é a solda perfeita. A solda boa mesmo aqui seria nessa faixa de corrente de 115, 120 amperes. E aí entra um detalhe que eu falei no vídeo passado, tá? Essa máquina, tá? Ela é uma máquina de 180 amperes, com 60% de ciclo. Eu posso trabalhar com ela 115, 120 amperes, sem parada o tempo todo, tá? Então vamos supor que você tem uma serralheria que vai trabalhar com materiais assim, ó, tá? Grossos, que nem esse, fazendo esse tipo de soldagem. Você vai precisar de uma máquina que possa te atender o tempo todo. Se eu pegar uma maquininha que vai ter que parar a cada 2, 3 minutos, imagina o prejuízo, não vale a pena, tá? Então, esse tipo de material, ó, esquece maquininha. Nesse tipo de material você vai precisar de máquina nesse estilo, tá? Beleza? Vamos fazer agora essa outra solda do bisel, tá? Eu vou fazer um lado, tá? Depois eu vou virar e vou soldar o outro. Importante mencionar o seguinte, ó, esse arame é passe único, tá? Como ele é passe único, eu não vou ter como preencher o meio, depois vir preencher de novo o lado e assim por diante. Então nós vamos fazer uma solda grossa já de cara para preencher tudo, para evitar depois ter que fazer um segundo passe. Eu já fiz segundos passes com esse tipo de arame e não quebrou, mas a recomendação é não fazer, beleza? Vamos fazer aqui? Uma coisa que já me perguntaram no vídeo antes de eu começar a soldar é o seguinte: por que eu tenho o costume de quebrar a pontinha do material, tá? Isso é uma dicasinha interessante. Primeiro, ó, se ela tiver comprida vai atrapalhar. Então uma ponta desse tamanho não é legal para começar, tá? Para começar eu vou precisar de uma pontinha menor, uma pontinha, agora não quer quebrar. Aqui, ó, uma pontinha, agora entortou. Tá, mas uma pontinha, por exemplo, de assim, ó, é boa para começar, tá? A outra questão é que esse material, como ele tem fluxo, quando ele termina de soldar, normalmente na ponta do arame fica uma bolinha que não dá contato, uma bolinha isolante, tá? Que é do fluxo, tipo um vidro. Então às vezes você vai começar a soldar, ele não quer começar. Então você quebrando a pontinha, você garante que ele vai começar a soldar no início da soldagem, beleza? Vamos lá? Eu tô levando para um lado, para o outro, com a intenção de preencher, tá? Vamos virar isso aqui. E vamos soldar o outro lado. Nós vamos limpar aqui, eu não vou lixar com a esmerilhadeira, só vou limpar com a esmerilhadeira para vocês verem como ficou, tá?
quente pra caramba. Eu não sei se vai dar pra ver bem, tá meio escuro, mas observa aqui, ó. Eu preenchi acima do material, tá, ó. Tá mais alto a solda do que o ferro, ó, tá? E ela veio bem mais alta o caminho todo. Esse finzinho ficou mais baixo, porque era o fim da solda, tava pra cá. E eu parei de soldar. O certo, pra garantir mesmo, seria preencher um pouco mais, tá? Porém, do jeito que tá aqui, já tá o suficiente. Aqui aconteceu a mesma coisa, tá, ó. Repara que aqui não ficou aquela solda alta, tá? E não ficou também aquele carocinho no começo, tá? Até ficou mínima coisa no começo, mas quase nada. Por quê? Porque eu trabalhei com uma corrente mais alta, tá? Então essa é a corrente ideal para um ferro dessa grossura, tá? Se eu lixasse aqui com a esmilhadeira agora e tirasse o excesso, eu consigo deixar esse material plano, sem solda aparente, lisinho, tá? E sem nem estragar a solda, porque a solda está por dentro, ela não está por cima. Por cima eu posso tirar o excesso, entenderam? Essa é a ideia de soldar o material grosso. Eu poderia aplicar essa ideia também, por exemplo, no material 10mm, 11mm, 12mm, tá? Só que aí entra uma questão mais de bom senso, tá? Numa solda tipo essa, ó, que é por fora, tá? Um material grosso, ele vai ter que ter de solda pelo menos a grossura do material, para garantir que não vai quebrar, tá? Isso é chamado de garganta. Como é que ela é medida? Ela é medida nessa diagonal aqui, ó, tá? Ou seja, se você tem uma solda de 6mm, você teria que medir aqui, ó, tá? E a solda teria que ter 6mm aqui, por causa que o material tem 6mm. Esse seria o mínimo, tá? A medida da diagonal da solda seria igual à medida do material. Isso é uma regra que eu uso, tá? Então, por exemplo, se você vai soldar um material de 10mm, essa solda aqui teria que ter os 10mm de diagonal, tá? 12mm, mesma coisa. Só que também tem um outro detalhe a levar em consideração, que é corrente de máquina, corrente de arame. Por exemplo, arame 08. O arame 08 não foi feito para soldar acima de 120 A, tá? Eu tô a 115, é quase o limite dele, tá? Se eu precisar soldar um material até 8mm, de boa, ele vai, tá? Só que ele já vai começar a fazer aquela solda grossa, tipo dessa, tá? Por quê? Porque já tá no limite do arame, tá? Então, o que que eu recomendo? Se você vai trabalhar com material 8mm, 10mm, 12mm, usar o arame de 1, tá? Que ele pode ir até 160 A. Algumas marcas, outras até 140. Então, com o arame de 1, você vai conseguir soldar material mais grosso, tá? Sem problema de falta de penetração na solda. E a outra recomendação, sempre que o material for de 8mm ou mais que isso, trabalhar com chanfro, como nós fizemos nesse aqui. Isso é importantíssimo, tá? Porque a solda não vai entrar até o meio, ela não vai ter penetração para 8mm, 10mm. Ela vai penetrar no máximo 1, 2mm na superfície. Então, se eu soldar de um lado, soldar do outro sem chanfro, tá? Ela não vai entrar, ela vai ficar só por cima. Lixou, vai quebrar, tá? Então, o chanfro é obrigatório. Outra maneira de resolver é como eu fiz naquele vídeo passado, onde eu deixei uma fresta para preencher. Só que essa fresta não pode ser também tão pequena, senão ela não preenche legal. Então, por exemplo, você vai trabalhar com fresta, você tem que trabalhar com uma fresta no mínimo 2 vezes a grossura do arame que você está usando. Se o seu arame tem 1mm, você vai trabalhar com uma fresta de 2, tá? Para ter garantia que você vai conseguir enfiar o arame lá dentro e preencher, entenderam? Essa aula vai ser a última desse curso de MIG sem gás. Não quer dizer que o assunto acabou. Nós vamos usar MIG sem gás em alguns projetos que nós vamos fazer na serralheria, e vocês vão ver o uso prático dele. E o que vai acontecer? Nós vamos começar agora um curso de soldagem TIG, tá? Vai ser o próximo curso que nós vamos fazer. E na soldagem TIG nós vamos ver TIG normal, TIG pulsado, tá? TIG cold e, se tudo correr bem, nós vamos ter TIG AC em alumínio, tá? Isso não está dependendo de mim, eu não tenho máquina aqui
para alumínio, tá? As máquinas que eu tenho são todas TIG DC. TIG DC não solda alumínio, mas nós estamos negociando e talvez consigamos uma máquina para alumínio. Se essa máquina para alumínio vier, nós vamos ter soldagem de alumínio também na TIG, tá? Se não, nós vamos ver soldagem de alumínio mais para frente na MIG com gás, tá? Mas para isso nós temos máquina. Para alumínio ainda não temos aqui, beleza? Qualquer dúvida sobre esse tipo de coisa, vocês podem perguntar pelo canal, tá? E uma novidade, hoje nós completamos 3.000 horas de visualização, tá? Essas 3.000 horas vai permitir pra gente agora no YouTube, o YouTube exige isso, criar um clube de usuário, tá? O que acontece? No clube de usuário vocês podem ser inscritos, lógico, existe uma taxa para isso. E como no nosso caso, serralheria, não tem, é vídeo só para usuário, é isso e aquilo, as vantagens que nós pretendemos dar para os usuários inscritos seria a consultoria. Tipo assim, hoje eu estou respondendo perguntas de todo mundo, tá? E tipo assim, perguntou, estou respondendo, não estamos cobrando nada por isso. Só que está começando a ficar complicado. Por quê? No início nós tínhamos aí duas perguntas, nós tínhamos aí 50 usuários, tá? Hoje nós já temos aí quase 1.000 usuários, estamos com 776 usuários, tá? E se continuar crescendo, o que eu espero que aconteça, o canal, vai ficar difícil responder comentário de todo mundo, tá? Pergunta para todo mundo. Porque às vezes uma pergunta que você faz que é bem simples, ela me exige testar, tá? O que eu vou fazer para te falar. Tipo, eu vou lá pesquisar ou eu vou lá testar antes de explicar para a pessoa. Então eu vou começar a fazer assim, ó, as perguntas de interesse público, tá? Que serve para todo mundo. Eu vou continuar respondendo pelo canal. As perguntas são pessoais, tipo, diz respeito a uma pessoa e que eu acho que não é interesse público, eu só vou responder para os inscritos, ok? Então a questão vai ser uma questão mais prática, tipo assim, os inscritos têm direito a perguntar direto, os não inscritos vão perguntar no canal, só que a gente vai responder quando for de interesse público, beleza? Não é uma questão de má vontade, é uma questão de qualidade, porque se eu for tentar responder todo mundo que está perguntando hoje em dia, eu não vou dar conta, tá? E o canal está crescendo, vai chegar uma hora que a gente vai começar a responder só os assuntos mais relevantes. Aliás, falando em canal crescendo, a nossa meta é chegar a pelo menos 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização até novembro, tá? Então, se vocês puderem nos ajudar assistindo nossos vídeos até o fim, compartilhando, dando like para o YouTube recomendar, é legal. Porque à medida que o canal cresce, a gente consegue participação de outras empresas fornecendo materiais que nós não temos aqui, tá? Para poder fazer vídeo para vocês que nas condições atuais nossas nós não temos. Eu vou explicar melhor o que vem a ser isso, ó. Hoje nós temos aqui uma Impetis 10200 da Torque. Ela faz praticamente todos os processos, menos menos a TIG AC, tá? Nós temos essa máquina que ela é MIG, TIG e eletrodo. Nós temos a menorzinha que vocês sempre vê no canal, também faz isso. Nós temos uma Sentis que ela é TIG pulsado, no caso Cold, tá? E temos uma Boxer que é TIG normal. Então, para a maior parte dos casos, isso vai resolver. Só que vocês vivem perguntando de outras máquinas, tá? Vocês perguntam de máquina Boxer, máquina Gausser, máquina não sei de quem, e eu não tenho aqui para responder, tá? Então fica complicado a gente falar sobre uma coisa que a gente não tem, não viu, não conhece, tá? Então, a partir do momento que o canal cresce e nós começamos a ter influência, nós podemos pedir que essas empresas nos mandem uma máquina dessa para avaliação. E eles vão mandar, porque aí quando tem bastante visualização é interesse deles, tá? Então, eu conto com vocês para o canal continuar crescendo e a gente poder ter influência a ponto de pedir, olha o Boxer, me manda uma máquina tal para a gente ver. Ó, dona Gausser, eu quero testar a máquina tal, entendeu? Essa é a ideia. Se nós conseguirmos chegar até dezembro a um pouco mais de 1.000 inscritos, umas 5.000 horas de visualização, vai ser ótimo para a gente já começar a ter mais influência, beleza? Até mais por enquanto, conto com vocês para deixar o like, compartilhar, tá? E assistir o vídeo até o fim. Porque quando vocês param de ver o vídeo no meio, tá? O YouTube só conta aquele tempo que vocês viram, então não completa nossas horas.
E outra coisa que o YouTube faz é recomendar os vídeos que têm mais visualização completa, mais tempo de vídeo. Então, eu tenho visto, por exemplo, um vídeo que tenha 15 minutos, a média que o pessoal está assistindo é 4, é 5, tá? E isso atrapalha. Então, se vocês puderem assistir o vídeo até o fim, é legal. Maravilha? Vamos acabar esse curso por aqui. Não quer dizer que o assunto acabou. Vocês podem continuar perguntando sobre isso nos referidos vídeos, tá? E a partir da semana que vem, nós vamos começar vídeos sobre TIG. Como a TIG é uma solda mais delicada, não é bruta que nem a solda MIG sem gás. MIG sem gás a gente pega e solda acima de ferro sujo, do jeito que quiser e vai, tá? Na TIG nós vamos ter uma parte teórica, nós vamos começar a ver teoria antes, tá? E eu recomendo que ninguém pule a teoria, tá? Porque partir para a prática na TIG significa errar, gastar material, gastar dinheiro, tá? Então eu recomendo que vocês vejam os vídeos teóricos até o fim, entendam o princípio, entendam o porquê daquilo antes de sair tacando a mão na massa, tá? E mesmo que você não tenha uma máquina TIG, mas que pretenda ter, tá? Assista o vídeo até o fim, todos eles, porque o conteúdo é importante para vocês entenderem a prática. Não recomendo pular e começar lá na parte prática, tá? Beleza? Até mais por enquanto, pessoal, e um bom dia para todo mundo.